Bom, vamos ver o que o Neto falou aqui, cara, sobre essa vitória aí do Flamengo, a segunda vitória seguida do Flamengo com o Tite, né? As duas primeiras partidas. Vamos ver o que o Neto falou, pessoal. Deixa aquele seu like aí no começo e bora. Irmão. Vai. Não, segura o pau. Mas se prepara. Mas... Vamos lá então, fala de Flamengo e Vasco. O seu Flamengo, Liverpool Nepomuceno, de Brasília. Por que todo mundo que mora em Brasília... Não incomoda tanto o Brasília? Não me incomoda, porque o Neymar que fez Brasília e Juscelino. Mas assim, o que me incomoda é que todo mundo em Brasília torce pro time do Rio. Te contar uma coisa que talvez você não saiba. A minha família é toda carioca. É? Meu pai é carioca, minha mãe é carioca. Por sinal, o pai é Flamengo e a mãe é Vasco. Alguém eu bom, torço pra quem eu alguém quiser, bom se da eu moro em família, Brasília ou alguém não. bom da família torce pro Vasco. Então tá bom. Ai. O que você viu do Flamengo Ô, Neto, ganhando o jogo, Lívia? Hoje o Maracanã lotado mais uma vez, o maior público do ano, 64.524 torcedores, o maior público da temporada. Pagante, né? Porque presente tiveram ainda mais, 69 ainda mais, mil 69 mil ao todo, né? A boa notícia é que o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo, né? Conseguiu aí, eles vão assinar o contrato essa semana, não vai ter Palmeiras. Bruno Henrique fica até 2026 no Flamengo. 3 anos de contrato. E é o melhor reforço, não poderia ser diferente. O Bruno Henrique, ele é atleta, né? Uma pessoa Cadeira, Palmeiras também não super contrata dedicada. ninguém. Perde seria- todo mundo ali, né? Horrorosa. Eu nunca imaginei Bruno Henrique vestindo a camisa do Palmeiras. Por Mas quê? se tratando... Porque hoje é o principal adversário do Flamengo, você reforçar o Palmeiras. Não, mas com ele ia o Bruno ficar Henrique. livre. Eu sei, mas eu não imagino o Bruno Henrique, que conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo, mudando de time justamente para o Palmeiras. maior adversário. Maior adversário. Mas se tratando dessa diretoria do Flamengo, não me surpreenderia. Mas que bom ele fica, porque eu acho sim que é uma ótima notícia. Hoje foi jogo com cara de clássico do jeito que a gente gosta. Um jogo muito movimentado. O Vasco começou melhor, tendo possibilidades com o Verratti. O Flamengo foi se encaixando. O Arrascaeta foi se tornando o grande nome do Flamengo. E no segundo tempo o Vasco também volta melhor e as mudanças do Tite ali surtiram efeito, né? O Flamengo, quem diria, trabalhando como o Vasco gosta, no contra-ataque, velocidade do Gabigol, jogada que começou com o Gerson, velocidade do Gabigol e o Gerson colocando aí a bola no fundo da rede, proporcionando mais uma vitória do Tite no comando do O Flamengo. Vasco cai, Marília, no seu ponto de vista, daquilo que você entende muito de futebol? O Vasco não está jogando para cair. O Vasco fez um primeiro turno muito ruim, né? Está pagando agora, apesar de uma recuperação nesse segundo turno, pelo primeiro turno catastrófico. Hoje o Vasco começou melhor, o clássico. Apesar do Flamengo ter tido 2 boas chances no primeiro tempo, uma com a falta do Arrascaeta. Foi o Vasco que teve o domínio da bola, o Vasco terminou com mais posse de bola, o Vasco fez um meio de semana um jogo muito interessante contra o Fortaleza. O Flamengo venceu o Cruzeiro, é verdade. Aliás, obrigado, Tite, por esses 6 pontos importantes para o Corinthians, né, Neto? A gente é grato. Tite... Acho que o Tite esqueceu o Tite vai Corinthians. Não, ajudar ele ganhou nós. 6 pontos importantes. O Vasco voltou melhor, é verdade que as mudanças... A felicidade do Tite, né, cara? A felicidade do Neto, quer dizer, com o sucesso do Tite. O Neto tá pistolaço, irmão, que o Tite tá indo bem lá no Flamengo, que o Tite ganhou as 2 primeiras, né? O Neto tá bolado, cara. Deu pra ver. Olha o que o Neto falou, mano. Esqueceu o Tite vai Corinthians, não, ajudar ele ganhou o Corinthians, né, Neto? A gente é grato. Obrigado, Tite, por ter ajudado nós. Tite... Que fase, hein, Netão? Que fase, hein? Corinthians na briga pelo rebaixamento. Feliz com o Tite ganhando aí um clássico em cima do Vasco pro Corinthians não ser rebaixado. O Parabéns. Tite esqueceu o Tite vai Corinthians, não, ajudar ele ganhou nós. 6 pontos importantes. O Vasco voltou melhor, é verdade que as mudanças Fica na assinatura do Tite as mudanças, 1-0, a jogada que tem o Gabigol e a bola sobra pro Gerson, mas o jogo foi muito parelho, muito equilibrado. Que defesa, hein? Mas teve um momento do jogo que foi todo do Vasco, e na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o Rossi. Porque ele... Que defesa do Rossi. na minha Se é o opinião... Matheus Cunha, era gol, porque tem Na minha Brasil de opinião, o melhor Jacaré. jogador do E você vê que o Flamengo Rossi hoje foi precisa o um Rossi. pouquinho só mais de tempo para parar de bater roupa aí, mas é o goleiro para ficar no gol. Navarro, o que você pensa rapidinho do Vasco e Flamengo? Eu acho que os 2 goleiros, a Marília falou sobre o Rossi, mas o Léo Jardim também agarrou muito. Teve uma bola na trave, que na sequência ele faz uma defesa no direito. Sim, o Léo Jardim que está fazendo um ótimo campeonato pelo Flamengo. E o gol do Flamengo saiu justamente no melhor momento do Vasco. O que carioca fala Flamengo? Mas quando ele Seu fala escroto. dos times Seu do Rio. escroto. Dos times do Rio, aí o Aí, sotaque fala aí, ô. sobe. Aí, ô, Flamengo. Flamengo. Ué, cara, Flamengo. Flamengo. É o Flamengo, é o Vasco. Flamengo.
Enfim, pessoal, mas é isso aqui a opinião do Neto. Deu pra ver, cara, coitado do Neto. O Neto tá triste aí, mano. Tá chateado com a vitória, o sucesso do Flamengo, né? O Corinthians tá indo de mal a pior, comemorando o empate com o América Mineiro. Enfim. Da morte de um torcedor do Flamengo por causa de confrontos em estações de trem, principalmente. Isso. Né? Ao longo do dia, né? Desde a manhã de ontem já começaram a surgir informações. É uma pena, porque foi assim que começou o dia de um jogo bom, né? Um clima muito bacana dentro do Maracanã. Né? O Meia Hora tá brincando aí que Mengão é vapo e perguntando se Vasco é vapo a segunda. Não tem pinta, né? Não, se você olha pro não foi a impressão que o Vasco passou ontem, não. Você não vê um time rebaixado jogando. Claro que tem a pilha do torcedor, claro. O torcedor do Flamengo brinca. Ontem o Gabigol fez um gesto, né, apontando para baixo, ao passar pelos torcedores do Vasco, indicando que o time vai cair. Ele estava aquecendo ainda, né? Ele estava aquecendo. O Gabigol é muito louco, né, cara? Até na reserva lá o cara tá tirando onda, mano. Ele estava aquecendo atrás do gol e fez esse gesto. Assim, o torcedor do Vasco sai do Maracanã, termina o domingo triste, o que é normal, porque o futebol não é só o objetivo final. O futebol são as suas experiências semanais. Perder um clássico para um rival histórico é desagradável. E perder jogando bem tem a sua dor também particular, né? Também. Porque foi quase. Fica o sentimento, poxa, quase a gente venceu. Com a sensação de injustiça, né? Mas se você pensa no objetivo da temporada, o Vasco hoje se mostra muito mais pronto para competir do que no dia 5 de junho, quando ele tomou 4 gols no primeiro tempo do Flamengo. De um Flamengo que nem precisou ser espetacular, como ainda não foi espetacular ontem, porque... É verdade, cara. Isso aí é uma parada que é verdade. O Vasco não tá jogando mal agora, né? Tinha acabado de colocar o Gabigol no jogo. Mas há quanto tempo? E não é só colocar, né? É você tentar criar de novo condições, e o Tite conhece muito bem o Gabigol, já o convocou, criar condições para que o Gabigol repita esse movimento mais vezes, que é o que ele tem de melhor no jogo dele. É o que o difere do Pedro. Eu não vejo nenhum... Se instalou uma grande discussão durante um tempo. O Gabigol saindo muito da área, o Gabigol saindo muito da área. De fato, a gente via muito o Gabigol correndo para trás para buscar a bola. Mas o Gabigol precisa desse movimento também, de buscar a bola. Ele não é um jogador de ser um 9 que fica esperando. Ele gosta de estar em contato com a bola. Você precisa criar condições para, uma vez ele tendo, eventualmente, vindo atrás, que ele ataque espaço. O Gabigol é um grande atacador de espaço, de infiltrar, de fazer essa diagonal curta, esse facão na defesa adversária. E esse movimento estava muito ausente ultimamente. E o Tite enxergou isso bem, essa ausência, esse espaço que o Vasco estava deixando. E não significa dizer, então, o Gabigol é melhor do que o Pedro. Não, são jogadores diferentes, dependendo do que o jogo oferece. E o Tite enxergou isso, colocou o Gabigol, que se desloca muito bem para receber a bola. E aí é a partir daí que sai o gol do Gerson. Claro, o Gerson pelo lado esquerdo favoreceu que ele fizesse o gol. Mas, para mim, a grande sacada foi ter colocado o Gabigol naquele momento do jogo. O gol é todo ele muito bem construído, né? O Gerson recebe a bola e faz rapidamente o passe. O Thiago Maia passa no tempo certo, o Gabigol infiltra. O gol é muito bem coordenado. Agora, para mim, o jogo teve fases, né? Tem um iniciozinho de jogo do Vasco, ele é forte, quase sempre buscando um jeito de atacar diferente do que o Flamengo buscava. O Vasco tentava um jogo mais direto, quase sempre lançamento pro Verrete, ou Vegete, como queiram. Verrete, né? Tentar escorar essa bola e o Payet, encontrando o Payet para o passe em profundidade, o Vasco tentava chegar em menos passes ao gol, mas o Flamengo aos poucos controla essa jogada e para mim é melhor no primeiro tempo. Esse lance São 15 minutos, né, do primeiro tempo em que a gente ficou com a sensação de que o gol do Flamengo ia sair a qualquer momento. E durante mais ou menos 15 minutos do segundo tempo também, a impressão de que o gol do Vasco ia sair a qualquer momento. 15 aos 30 e o gol do Flamengo aos 30. Aí saiu do Flamengo. O primeiro tempo, para mim, o Flamengo domina, inclusive, sob o ponto de vista tático. O Vasco começou, o Ramon Dias começou com o Paulinho um pouco mais pelo lado direito e o Payet como um dos meias um pouco mais por dentro, e não o Payet pelo lado. E aí eu acho que vejo isso também, muita dificuldade física do Flamengo aguentar esses ataques que eram objetivos do Vasco, né, e chegavam com muita propriedade no gol. Tanto que o Tite entra com... primeira mexida dele, primeiro ele coloca o Gabigol no lugar do Pedro, mas quando ele intervém antes do gol na mexida do Gerson, é para colocar o Luiz Araújo primeiro pelo lado. O Luiz Araújo termina como segundo atacante, mas ele entra pela direita. Entra pela direita. E parece que ele foi mudando de ideia, né? Porque estavam aquecendo ali ao mesmo tempo Luiz Araújo, Cebolinha e Everton Ribeiro. Cebolinha só entra aos 39, junto com o Everton Ribeiro. Isso. E não foi bem, né? A sensação que dava é de que o Tite tinha pensado em botar os dois antes. Só que aí sai o gol.
Porque no meio da transmissão a gente ouve o repórter dizer, o Cebolinha tirou o colete, o Everton Ribeiro tirou o colete, e aí sai o gol. E aí agora ele segurou, mandou botar o colete de novo. Então acho que ele ficou muito na dúvida. Só que a mexida que ele fez na entrada do Gabigol deu um resultado quase que imediato. A entrada do Luiz Araújo aos 27, o jogo tem uma paralisação de 2 minutos, a bola volta a rolar e sai o gol aos 30. E tinha uma ideia ali também de segurar o Lucas Piton, né? Então, o Luiz Araújo entra pro lado direito, para mim, por causa disso, porque o Gerson já tinha um nível de desgaste por ali, embora o Paulo Henrique, na lateral direita do Vasco, venha crescendo muito nos últimos jogos, ele tem sido uma arma importante. O que eu acho... O Bruno Henrique teve muita dificuldade para passar pela marcação. O Bruno Henrique está com bastante... Essa formação, o Flamengo atual, para mim, ele vive o Tite vive um primeiro momento do trabalho, claro, em que a prioridade parece ser, primeiro, dar equilíbrio ao time, estancando uma sangria de um Flamengo que era um dos times que mais cedia a finalização aos adversários. O Flamengo já é absolutamente resolvido em algum aspecto? Ainda não é um time resolvido, porque o atual trabalho tem 2 jogos, ele poderia ser resolvido. Mas é um time que meio e defesa parecem mais juntos, o time está mais composto, ele se fixou no momento numa dupla de volante com Pulgar e Thiago Maia, que dá um pouco mais de solidez à frente da defesa, para cobrir os jogadores capazes de cobrir um pouco mais de campo, para ser um time que estancasse um pouco. O Flamengo tinha muita dificuldade de ser sólido, né? E aos poucos... Realmente, cara, o Flamengo é um time que dava muita chance, muita oportunidade, né? E por mais que tenha muito talento lá na frente e tudo mais, não adianta nada você... jogar partidas aí em que você sofra 2 gols, 2, 3 gols todo jogo. E o Tite resolveu isso até que rápido, cara. Até que rápido, eu achei. Mas, enfim. É isso, pessoal.